Acorda, menina! Eu sou Ana Maria Jean e estamos com mais Mais Ciência para você pela Rede Fiocruz Televisão. Hoje o tema é proteômica e nós temos aqui duas convidadas para falar para vocês um pouco mais sobre este assunto. Aqui a doutora Carla Chagas e a doutora Joana Cruz. Nós teremos também a participação de Peg Pereira no estúdio. Bom dia, doutoras, tudo bem? Eu andei olhando na internet sobre o assunto, no Wikipedia, e eu achei a definição de proteoma como conjunto de proteínas que são estudadas em um determinado tempo no organismo, quando são expressas, e que a proteômica é o estudo do momento em que funcionam essas proteínas. Doutora Osvalda, o que você pode nos dizer sobre isso? Basicamente isso mesmo, Ana. Na verdade, a proteômica é muito mais complexa que isso, mas, assim, resumindo, ela seria isso mesmo. Inclusive, você comentou que foi fazer a busca na Wikipedia, e eu, inclusive, incentivo os meus alunos de laboratório para que eles sempre mantenham a página atualizada, porque é importante a gente levar o conhecimento acadêmico para a população. Doutora, a senhora teria alguma coisa para falar sobre o histórico da proteômica para a gente? Então, tem sim. Durante os últimos anos, muito se avançou nas chamadas ômicas. A gente começou na genômica, a partir do projeto Genoma, depois avançamos para a transcriptoma e, por último, a proteômica. Mas o que seria cada etapa dessa? Primeiro, a genômica é o estudo do código que contém o genoma. Então, através do avanço das técnicas de sequenciamento, a gente consegue saber exatamente a posição de cada gene, mais ainda sem saber a informação que ele carrega. A partir daí, surgiu a transcriptoma, que é o estudo da informação contida naquele genoma através de RNAs mensageiros transcritos. A gente tem como saber a informação, mas só isso também não basta. É importante saber o que de fato vai ser traduzido. E daí surgiu a ideia da proteômica, que é, na verdade, saber o que veio lá de trás, que está sendo expresso efetivamente em determinada situação. O que a gente não pode esquecer é que esse termo proteômica ele é relativamente novo. Embora os cientistas já haviam expressão de proteína, o termo proteômica começou a ser utilizado só em 1995. É muito recente mesmo. Mas é isso. Então a gente pode estudar o que de fato está sendo expresso. Nesse contexto, também é importante comentar, como a doutora Carla Chagas falou, e a gente sempre traz como exemplo a questão da larva e da borboleta, que elas têm o mesmo genoma, mas elas expressam proteínas diferentes em determinadas etapas da sua vida. Então, por isso a importância da proteômica. Não basta a gente saber qual é a sequência gênica daquele indivíduo se a gente não souber quais são as proteínas que são expressas. Eu estou aqui escutando o nosso diretor falar que nós temos perguntas dos internautas. A dona Carolina está perguntando o que é genoma e o que é proteína. Então agora eu vou redirecionar vocês para o estúdio e a doutora Peg Pereira vai explicar um pouco mais sobre isso para a gente. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal de casa. Você me perguntou o que é o genoma, né? Ele vai ser um conjunto de informações e todas as instruções hereditárias que são necessárias para a construção, para a execução, para a manutenção de todos nós, organismos e seres vivos. Bom, nessa caixinha aqui nós podemos exemplificar isso, onde a gente vai ver que toda a nossa informação está armazenada nos cromossomos, na forma de um DNA super espiralizado, né? E a partir desse DNA que está no núcleo das nossas células, como nós podemos ver aqui, esse DNA ele vai ser replicado, ele pode ser também transcrito para formar um RNA maduro. E esse RNA vai sair do núcleo e vai ser então traduzido na interioridade das nossas células para poder formar essas então proteínas tão importantes para a expressão, para a execução das funções do nosso organismo. Até mais, Ana! Obrigada, Peg. Então, continuando aqui o nosso papo, a gente está recebendo muitas perguntas dos internautas, né, tentando saber como é que a gente consegue extrair, né, uma proteína de um organismo e estudá-la, né? Como é que acontece isso, doutora Carla Chagas?
Então, Ana, basicamente, o estudo da proteômica se dá em 4 importantes etapas. O primeiro é a etapa da extração dessa proteína de um organismo ou do momento que você quer estudar essa expressão. O fracionamento dessa proteína, a detecção dela e a análise através de ferramentas de bioinformática e bancos de dados. Então agora a gente vai para o estudo de novo com a Peg Pereira para ela falar um pouco mais sobre algumas dessas técnicas para você. Vai, Peg! Bem-vindos ao Lab Estudo de novo. Nós estamos aqui então para falar de uma das técnicas que compõem então a proteômica, que é a cromatografia. Bom, a cromatografia, ela se baseia, na migração ou na separação, onde nós temos uma fase móvel e uma fase estacionária. Para ilustrar a cromatografia hoje, nós vamos fazer um pequeno experimento, onde nós vamos utilizar papel de filtro, que na sua casa pode ser um filtro de café, tesoura para cortar tirinhas, canetinhas, e a nossa fase móvel hoje vai ser o álcool que você pode comprar na farmácia. Bom, com as canetinhas nós faremos diferentes pontinhos na folhinha de papel de filtro, e essa técnica de cromatografia foi uma das primeiras técnicas, a cromatografia em papel, onde começou-se a estudar melhor os princípios de separação, e como vocês podem ver aqui nesse papelzinho que já temos alguma separação, nós observamos que a fase móvel ela vai carregando então, o corante a partir da fase estacionária, que é então o nosso papel de filtro. Bom, essa técnica ela foi inicialmente utilizada para que nós pudéssemos desenvolver hoje técnicas muito robustas e de alta tecnologia, como por exemplo a separação por HPLC, onde nós temos uma coluna muito compacta de aço, e nessa coluna nós temos uma resina, e através dessa resina o extrato que é feito então com diferentes organismos, células, ele passa e é carreado, ou por uma migração que pode ser baseada numa explosão molecular, uma migração que pode ser baseada na afinidade, e a partir então nós teremos o fracionamento dessa proteína. Bom, nós vamos à Rússia, Vocês vão ver agora essa edição especial onde nós entrevistamos a doutora Natasha Tinkov, que é uma especialista em proteômica, e vai falar um pouco mais da próxima etapa, da próxima técnica para nós construirmos então essa proteômica, que é a espectrometria de massas, que é um gel bidimensional. Então ela vai falar um pouco disso para vocês. Vamos lá? Então, gente, eu fiquei um pouco confusa com essa explicação que a doutora Natasha deu, não entendi nada. Doutora Osvalda, você poderia explicar pra gente, de maneira simplificada, o que acontece nessa técnica? De uma forma mais simples, essas proteínas são separadas, fracionadas ou não, e depois vão passar para um aparelho que a gente chama de detector, onde ele vai detectar a relação massa-carga de cada molécula que está passando por esse aparelho, que é chamado tempo de voo dessas moléculas. Esses dados eles vão passar para um analisador que vai comparar os dados das proteínas que a gente tem com um banco de dados. E através desse banco de dados a gente vai conseguir saber quais são as nossas proteínas. Então, gente, nosso tempo está acabando, infelizmente. E eu queria, assim, como conclusão de vocês, queria saber quais são as aplicabilidades da proteômica, por que é tão importante estudar isso? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, na minha opinião, a maior importância da proteômica é você poder comparar os perfis de proteína. Como assim? Por exemplo, um determinado indivíduo que tem uma doença contra um outro indivíduo que não tem essa doença, que proteínas estão sendo expressas durante essa doença, que proteínas não estão sendo expressas. Então, como acontece essa regulação? Depois disso, a gente pode estudar a parte de farmacogenômica, farmacologia, ação das drogas em cada organismo. E também outras situações, como, por exemplo, nos esportes, onde é possível fazer a identificação de esteroides, na toxicologia também é importante,
na agropecuária para melhoramento de ração e uma série de outras aplicações. Então, até mesmo na parte da área da geografia, tem estudos bem interessantes em relação a isso. Então, é de suma importância o estudo, o investimento científico na proteômica. Então, gente, muito obrigada, doutoras, pela participação de vocês. Adorei o papo. Fiquem agora com o programa Mal-Estar e a gente se vê amanhã.